Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que noite alegre, abençoada. Estamos na presença do Senhor e queremos continuar na presença do Senhor, ouvindo agora a sua palavra, ouvindo a sua voz por meio do Evangelho. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre a louca sabedoria de Deus. Amém? A louca sabedoria de Deus. Tem louco aqui nessa noite? Tem algum louco aí nessa noite? Amém? Queridos, importante nós refletirmos sobre a palavra de Deus, e nessa noite nós vamos fazer uma reflexão na epístola de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios. E nessa carta, Paulo nos chama a atenção para algumas questões relativas ao seu período, ao momento em que ele estava vivendo, o seu contexto, a sua época, mas que também fala aos nossos corações em nossos dias. As palavras que Paulo usa aqui, elas são muito interessantes para nós refletirmos também hoje dentro do nosso contexto. Eu convido os irmãos então a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade não é a primeira carta, é a segunda carta, e nós estamos falando aqui sobre perseverando na doutrina, e quero falar sobre Cristo, quero falar sobre a cruz de Cristo, quero falar sobre a importância da cruz de Cristo, de olharmos para a cruz de Cristo, para nos rendermos a Cristo Jesus e adorarmos somente a Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus: certamente, ou seja, uma resposta ao versículo anterior aqui, o versículo 17, aqui ele dando continuação à explicação, e no versículo 18 ele diz então, certamente, ou porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos ou que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito, e aqui ele cita o profeta Isaías, o seu capítulo 29, versículo 14, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador ou inquiridor deste século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Paulo pergunta. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Imploramos a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo venha falar, tratar, abençoar a Tua igreja nesta noite, Senhor. Fala conosco, Pai, nós precisamos da Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, ó Deus, de Ti, Senhor, nos colocamos diante agora do Senhor em adoração, em louvor, e agora queremos ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Por isso nos abençoa, fortalece-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, o contexto dessa passagem, muito interessante, porque a cidade de Corinto, ela contava ali, de acordo com alguns historiadores, contava nesse período aqui de Paulo, com algo em torno de 150 até 300 mil pessoas naquele lugar. Interessante que Paulo, ele prega o evangelho nessa cidade,
uma cidade que havia sido destruída pelos romanos, e depois, o próprio Júlio César, depois ali no ano 44, vai reconstruir essa cidade, e fazer com que essa cidade ela se torne então uma colônia romana. A cidade de Corinto, ela era formada por pessoas de vários lugares, tinha ali romanos, gregos, e até mesmo judeus, com uma sinagoga naquele local. Paulo vai pregar o Evangelho, Paulo prega o Evangelho dentro desse contexto, um contexto onde havia ali a tolerância a muitas religiões, então era possível ali se adorar vários deuses, havia ali, claro, principalmente a adoração à deusa Afrodite, a deusa do amor, e também a Apolo. Havia ali outras religiões, haviam ali adoradores de outros deuses, e dentro desse contexto também Paulo se depara com os judeus, os escribas, o seu povo, na verdade, homens que eram da sua própria nacionalidade, da sua própria, do seu próprio lugar de origem. Paulo prega o Evangelho para estes homens, mas Paulo também prega o Evangelho para os gregos, para os romanos. Paulo prega para estes homens, e estes homens que valorizam muito o conhecimento humano. Aqui nesse texto, nessa passagem, Paulo está na verdade escrevendo não a primeira carta, mas esta na verdade é a segunda carta de Paulo. Paulo, ele passou aqui pela igreja de Corinto por cerca de 1 ano e meio, a palavra de Deus diz isso em Atos capítulo 18, versículo 11, e o Senhor mesmo orientou Paulo e o fortaleceu, dizendo para que ele não temesse, porque o próprio Senhor, tinha muitos escolhidos naquele lugar. O Senhor então diz a Paulo para que ele não tema. Paulo, ele diz aqui no capítulo 4, versículo 15, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Essa é a segunda carta, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então Paulo já havia falado com eles por meio de uma carta. Essa carta, nesse caso aqui, ela é motivada pelos da família de Cloé, que levam então, ou que enviam algumas informações para o apóstolo Paulo, acerca das divisões, ou do fato da igreja de Corinto, ela estar dividida. Uns diziam: olha, eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: olha, eu sou de Cefas. E aqueles mais crentões diziam: não, olha, eu sou de Cristo, viu? Eu sou de Cristo. E Paulo então agora recebe essas informações de que a igreja ela está dividida, mas isso não foi o único motivo que levou Paulo a escrever a carta. No capítulo 7, versículo 1, Paulo também diz: quanto ao que me escrevestes, ou seja, Paulo também dá respostas aqui a algumas questões que foram levantadas, e por isso a carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela tem muitos assuntos. Ela tem assuntos desde a ceia do Senhor, o casamento no capítulo 7, ela tem sobre a ressurreição, ela fala sobre muitos assuntos aqui, mas esses primeiros 4 capítulos, Paulo centra a sua fala, ele centra o seu discurso no fato de que a sua mensagem, a palavra que ele está pregando agora para os coríntios, não é uma palavra de sabedoria humana, de conhecimento humano, como ele vai dizer aqui a respeito dos sofistas, como ele vai dizer aqui a respeito dos inquiridores da sua época, mas é uma palavra que tem poder, e o poder desta palavra está na sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para esses homens, porque eles não conseguem compreender a mensagem do Evangelho, eles não conseguem compreender a mensagem da cruz. É dentro desse contexto, portanto, que Paulo vai pregar a palavra de Deus, que Paulo vai levar a mensagem para os crentes que estão ali na cidade de Corinto. Paulo, portanto, vai agora desafiar esses mesmos crentes a pensar na cruz, a pensar na palavra de Deus, a pensar em Jesus Cristo, e a entender que a centralidade da nossa fé, a centralidade de tudo aquilo que nós estamos fazendo, de tudo aquilo que realizamos, está na pessoa de Cristo Jesus.
Daí os reformadores dizerem, somente, e houve silêncio na terra, somente Cristo. Vamos repetir todos? Somente Cristo, irmãos. A nossa fé, ela está centrada na pessoa de Cristo, que é a loucura de Deus, que é a sabedoria de Deus. Nesse texto, Paulo faz aqui um jogo com as palavras entre sabedoria, loucura. Sabedoria aqui dentro desse contexto, no contexto dos gregos, no contexto deles, aliás, loucura aqui dentro do contexto deles, na verdade é uma tolice, e loucura, na verdade, aqui dentro desse contexto, essa tolice, ou seja, essa falta de lucidez, essa incapacidade, essa incompetência em raciocinar, em pensar, em refletir, essa falta de lucidez, o que eles chamam então de loucura, porque para eles, como é que pode Paulo dizer que a sabedoria de Deus está na cruz? Paulo então vai enfatizar aqui nesse texto, não somente no capítulo 1, mas também no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? E aí nós temos algumas questões aqui que são importantes para nós pensarmos e refletirmos nessa noite. A primeira delas é a de que a louca sabedoria do mundo, ela leva à perdição. Vamos repetir? A louca sabedoria leva à perdição. Veja, queridos, da mesma forma como naquela época se valorizava tanto o saber, tanto o conhecimento, nos nossos tempos ainda mais. Se leva muito a sério essa questão do saber, do conhecimento, mas Paulo diz aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo diz, ele pergunta, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Ou seja, os filósofos, os pensadores, aqueles que estão pensando a sociedade, o mundo, ele diz, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Deus não tornou louca essa sabedoria? E ele está citando aqui Isaías capítulo 29, versículo 14, quando Deus então inquere Israel e vai dizer para Israel que é louca a sua sabedoria e que eles deveriam olhar para Deus. E quando nós olhamos para os dois âmbitos aqui, o primeiro deles, o âmbito do conhecimento humano, o âmbito da ciência, e olhamos para o âmbito também da religião, nós vamos ver que nos dois sentidos aqui, tanto os judeus, que pediam um sinal, assim como também os filósofos que buscavam o conhecimento, a sabedoria, ambos não conseguiam compreender a grandeza do Evangelho, eles não conseguiam compreender o amor de Deus, eles não conseguiam compreender, a sua mente não estava aberta, os seus olhos não estavam abertos, os seus ouvidos não estavam abertos para a compreensão do Evangelho. A louca sabedoria do mundo, ela leva à perdição. Nós podemos ver isso neste Deus hoje chamado Deus ciência, que não é Deus, mas que pretende ser um Deus e pretende dar respostas a todas as coisas. Claro que a ciência trouxe grandes descobertas, claro que a ciência, ela é importante para a humanidade, eu não estou dizendo que não, pelo contrário, não vão sair por aí dizendo, olha, o pastor Carlos disse que a ciência é algo ruim, eu jamais disse isso, e jamais diria isso, eu acho que a ciência, ela tem a sua importância. Aliás, me chama a atenção, que talvez alguns homens do primeiro século, como o apóstolo Paulo, por exemplo, talvez se surpreenderia e muito, ao ver um avião a 900 mil pés de altitude, ou seja, 274 mil metros, ou se surpreenderiam ainda em ver que um objeto como esse, que um instrumento como esse, voa a mais de 900 km por hora. Talvez se surpreenderiam ao ver todos os avanços da ciência na área de comunicações, os veículos de comunicação de massa que alcançam o mundo inteiro, a internet,
que acabou com aquele conceito de fronteiras, e que hoje nós podemos ver aí, as pessoas têm acesso a pessoas do mundo inteiro, sem que você tenha que sair do seu lugar. Então, a ciência ela é muito importante em todas as áreas, na matemática, na medicina, na arquitetura, enfim, de todas as formas, a ciência ela tem a sua importância, eu não estou dizendo que não, mas este conhecimento não muda o que é o homem, não muda o que somos, não muda essencialmente a nossa natureza pecaminosa. Desde o Éden, o homem quis ser como Deus. A Torre de Babel mostra que o homem quis se emancipar de Deus. Portanto, nós vemos na loucura do conhecimento humano, exatamente o contrário daquilo que deveria ser. Os homens, eles buscam se emancipar de Deus, eles buscam se distanciar de Deus, e dizer que toda essa história de evangelho, que todo o contexto do evangelho não passa de uma grande loucura. Esse é o contexto da ciência. O contexto da religião, nós vamos ver aí ao longo da história, mesmo os discípulos de Jesus, em princípio não conseguiam compreender a cruz, quando Jesus começou a dizer para eles: olha, é importante que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos homens, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Eis que se levanta Pedro e diz: de forma nenhuma, Senhor, que isso não aconteça com o Senhor, pelo contrário. E o Senhor então o repreende e diz: arreda de mim, Satanás, porque não cogita nas coisas que são de Deus, mas nas que são aqui da terra. Os discípulos não compreendiam a cruz. Logo depois disso, depois da morte dos apóstolos, muitas discussões em torno da pessoa de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo? E aí nós temos aí inúmeros pensamentos e discussões em torno da pessoa de Jesus Cristo, tentando entender quem é Jesus Cristo. Os ebionitas, Cristo não foi gerado pelo Pai, mas foi criado como um dos arcanjos. O docetismo, acreditando, que o corpo de Jesus era uma ilusão. O adocionismo, Jesus nasceu humano e depois do batismo tornou-se encarnação. Arianismo, negando que Jesus Cristo ele é Deus. Enfim, muitos dizendo: olha, Jesus não poderia ter vindo em carne, porque a carne é má, e portanto ele não poderia, o próprio Deus, ter se tornado carne. Então muitos pensamentos que distanciavam o povo e a sociedade de quem realmente é Jesus Cristo. Então, por um lado, se nós temos a ciência que não consegue compreender o evangelho, por outro lado nós temos muitos religiosos, pensadores da religião, que também não conseguem compreender quem é Jesus Cristo. E qual que é a consequência disso tudo? Nós vivemos uma sociedade onde temos muitos avanços, onde temos inúmeras religiões, mas não tem conhecimento de Jesus Cristo. E nós temos aí o exemplo da teologia liberal, da filosofia de Nietzsche, da sociologia de Karl Marx, da psicologia de Freud, e assim vai. E muitos aí se distanciando da verdade da cruz de Cristo. Portanto, a sabedoria humana, ela é loucura, porque ela não te aproxima, ela não muda a sua essência, quem realmente você é, quem somos enquanto pecadores. E nós podemos ver aí pela história da humanidade, que por melhor que seja a ciência, da mesma forma como a ciência por muitas vezes foi usada para o bem da humanidade, também outras vezes ela foi usada para o mal. E ela não mudou o ser humano, ela não muda o ser humano, ela não tem condições de mudar o ser humano caído. O ser humano caído, ele só tem uma solução, e essa solução Paulo diz aqui: nós não pregamos com a sabedoria de homens, nós não pregamos com o conhecimento, com palavras de homens, com palavras persuasivas. Aliás, um deles, inclusive aqui na igreja de Corinto, perturbava muito o apóstolo Paulo, a ponto dele, na segunda carta, lá no capítulo 10, mencionar esse sujeito que dizia: olha, Paulo ele é muito forte nas cartas, nas cartas ele manda bem, mas pessoalmente ele é fraco.
porque entendiam que Paulo não tinha eloquência para pregar, não tinha eloquência para falar, e por isso eu achava que Paulo era fraco. Paulo está afirmando aqui: eu não venho até vocês com persuasão de conhecimento humano, pelo contrário. É interessante, eu gosto de uma frase de Irineu que diz o seguinte: o erro nunca se apresenta em toda a sua crueza, a fim de não ser descoberto, antes veste-se elegantemente, para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que a própria verdade. É assim, queridos. Portanto, a sabedoria do mundo é loucura. Agora, a louca sabedoria de Deus é o caminho para a salvação. A louca sabedoria de Deus nos conduz, de fato, à salvação da nossa alma, à salvação de quem somos, à salvação do nosso estado caído. E Paulo diz aqui no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, para o homem daquela época, eles pensavam: mas como é que pode, Paulo? Você está nos dizendo que nós devemos acreditar num homem que foi morto com o pior tipo de morte. Você está nos dizendo que a nossa salvação, que a minha salvação, ela depende de um homem que foi crucificado. Isso era terrível para eles. Os romanos sequer mencionavam a possibilidade de um homem romano ser preso. Os judeus olhavam para isso e lembravam de que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, para eles era algo totalmente terrível. E dizer que agora a minha salvação, a salvação da minha alma, a salvação da minha existência, a eternidade, vem de um homem, que isso, Paulo? Você está louco? Talvez poderiam até gritar, como Agripa, as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Paulo, você está louco, porque como é que pode? Isso é para criminosos, isso é para homens terríveis, isso é para o pior tipo de espécie da humanidade. Um homem que foi crucificado é um ser desprezível, é um ser que não merece absolutamente nada, e você está dizendo para nós que a nossa salvação, ela depende de um homem como esse, que foi crucificado, e que portanto foi crucificado sob a ordem de Pôncio Pilatos, e portanto um criminoso. Você está dizendo que nós devemos seguir, acompanhar um criminoso? Eles não conseguiam compreender que a cruz, ela revela o amor de Deus, a grandeza do amor de Deus. A palavra da cruz é loucura, sim, irmãos, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, é exatamente isso. Nós é que éramos os malfeitores, nós é que somos aquele que merecia o castigo, a ira de Deus, nós é que estávamos amaldiçoados, e a palavra de Deus diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Isso é loucura de fato, é uma grande loucura, mas revela todo o amor de Deus, a grandeza de Deus, a paixão de Cristo. Ela vai muito além daquela questão de nós olharmos ali para um criminoso, para um homem. Criminosos somos nós, queridos, nós erramos, nós pecamos, nós cometemos inúmeras injúrias, a nossa inclinação é só para o mal, a nossa inclinação é propensa apenas para fazer coisas que não são agradáveis a Deus, mas o Cristo, Ele, o Todo-Poderoso, o Senhor da glória, Ele esvaziou-se a si mesmo. Não era fácil essa compreensão. Tornou-se um bebê, amamentado por uma mulher pecadora, cresceu com outras crianças, se desenvolveu, e chegou então o momento do seu ministério, até que ele foi morto na cruz do Calvário. E Cristo fez isso em substituição a cada um de nós, que fomos eleitos por Ele, chamados, como Ele usa essa palavra aqui, pelo menos 3 vezes.
os que foram chamados, e nós fomos chamados pela sua imensa graça, a graça irresistível, e por isso conseguimos olhar agora para a cruz e entender, compreender o grande amor de Deus por cada um de nós. Eu não merecia, queridos, eu não tenho condições de me salvar, nós não temos condições de nos salvarmos, nós não temos condições de seguir adiante nesse processo de salvação, qual Paulo diz aqui, e nós que estamos sendo salvos, nós não temos condições alguma, mas Cristo Jesus, Ele morreu a nossa morte, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, a ira de Deus sobre o pecado humano estava sobre a pessoa de Cristo Jesus. Veja o que a palavra de Deus diz aí em Romanos capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, Romanos 8, versículo de número 3, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Queridos, Lutero vai afirmar que os que são salvos pela pregação, são aqueles que estão de fato compreendendo, olhando para a cruz de Cristo e tendo uma compreensão, e se há um lugar seguro, de acordo com Lutero, este lugar é a cruz de Cristo, e nós devemos nos colocar diante da cruz de Cristo hoje, queridos, com todos os nossos temores, com todas as nossas angústias, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa imperfeição, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça dele, que somente na cruz de Cristo é que eu posso então alcançar a salvação. Sim, é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, é o poder de Deus para transformar as nossas vidas, é o poder de Deus que nos traz paz, é o poder de Deus que nos reconcilia com Cristo, é a redenção do ser humano na cruz do Calvário, é a justificação, enfim, Cristo Jesus nos trazendo a salvação plena, que não podemos encontrar em nenhum outro lugar, nem na ciência, nem nas religiões, mas somente na pessoa de Cristo, e especificamente na sua cruz, para a glória do nome de Deus Pai. Queridos, a louca sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e ainda que tenhamos hoje muitos recursos, ainda que tenhamos hoje toda uma situação que por muitas vezes ela é até de uma certa forma confortável, comparada a outras épocas da humanidade, ainda que tenhamos tudo isso, nada disso foi capaz de mudar o ser humano, mas a cruz, ela muda o ser humano, ela muda a nossa realidade, ela muda quem somos, ela muda de fato a nossa existência. Há uma terceira questão, porque nós poderíamos ficar aqui nessa noite na questão da loucura de Deus e da sabedoria dos homens, poderíamos ficar aqui na questão da fraqueza de Deus e da força dos homens, poderíamos ficar aqui nesse texto de 1 Coríntios, nos debruçando na questão da sabedoria de Deus, da loucura dos homens, enfim, mas há sim uma terceira questão que ela é muito importante, que diz respeito a cruz de Cristo. A loucura da cruz de Cristo é radical, irmãos, é radical. Nós não vamos encontrar jamais um meio termo entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do mundo. A igreja romana no passado, ela encontrou ali uma forma de meio termo entre a teologia de Agostinho e a teologia de Pelágio, e criaram algo chamado semi-pelagianismo, se é que isso é possível. Não existe semi-mundanismo, amém?
Não existe semi-mundanismo. Ora, eu quero me acomodar, ou eu quero acomodar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a loucura de Deus, as questões da nossa sociedade, porque nós precisamos nos acomodar, porque precisamos ter um discurso mais... Eu me lembro da minha orientadora, no mestrado, ela costumava dizer o seguinte: você precisa de usar aqui alguns termos mais palatáveis. Isso não existe na mensagem da cruz. Não existe um meio termo, não existe algo que nós possamos conciliar entre a verdade do Evangelho e a verdade do mundo. A verdade do mundo, na verdade, ela contradiz a verdade do Evangelho, e nós não podemos de forma alguma, por algumas razões que eu quero pontuar aqui, de forma alguma tentar conformar, ou nos sentirmos tentados em conformar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem radical de Cristo Jesus, que só nele há salvação, para acomodarmos então a mensagem do Evangelho às coisas que nós estamos vivenciando nos nossos tempos. Há algo muito importante, queridos, e a primeira delas é a de que a singularidade de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo no Evangelho, e isso não muda. Nós não podemos simplesmente chegar agora para a nossa sociedade e tentarmos acomodar o discurso de Cristo Jesus, o discurso do Evangelho. Então agora você tira a autoridade de Cristo e coloca então a autoridade do discurso científico. Você tira o discurso de Cristo Jesus e do Evangelho e coloca como autoridade um outro discurso. Você vai fazer com que a mensagem, e é isso que Paulo diz aqui, a mensagem do Evangelho, ela seja ofuscada. Leia aí o capítulo 1 e o versículo 17. Paulo diz assim, versículo 17 do capítulo 1: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Queridos, para eu argumentar, para eu pregar o Evangelho, para eu falar do amor de Cristo, para eu levar o Evangelho para a sociedade, eu não preciso acomodar a mensagem do Evangelho ao discurso do mundo. Eu não preciso fazer isso. Pelo contrário, eu preciso permanecer firme na verdade do Evangelho. Nem sempre é fácil, queridos. Homens morreram por permanecer firme na palavra de Deus. Nós temos hoje missionários espalhados pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho em lugares difíceis, mas dando testemunho da cruz de Cristo. Muitos dos professores, eu quero parabenizar aqui, aproveitar e parabenizar todos os professores. Muitos dos professores hoje se encontram numa grande batalha dentro das suas instituições de ensino, porque sabem o quanto tem sido difícil para nós hoje, como cristãos, nos colocarmos diante de uma sociedade que levanta inúmeras questões contra o Evangelho, que por muitas vezes você sequer pode citar uma passagem das Escrituras, porque você é tido como alguém louco. Glória a Deus por isso. Louco por Cristo, queridos. Sexta-feira eu entrei dentro da sala de aula e começou ali uma discussão entre os alunos por causa de questões ali de gêneros. Nós precisávamos definir, fazer uma definição de público-alvo, e essa questão de gênero tão discutida hoje, e naquela discussão então eu dei testemunho como cristão, e eu pensei, agora eu vou ser mandado embora. Se algum aluno gravou, aliás, está gravando aí, né? Eu vou ser mandado embora. Mas, querido, nós precisamos nos posicionar. Não há como, não existe meio termo, não existe meia verdade, não existe meio Cristo, meia cruz, não existe um semi-mundanismo, um semi-evangelho, não existe. E o que existe é a mensagem louca, a sabedoria louca do mundo, a sabedoria louca de Deus,
E eu prefiro hoje ficar com a sabedoria louca de Deus, me esconder na cruz de Cristo e glorificar a Cristo Jesus, que me salvou e me perdoou e me libertou dos meus pecados e de todas as minhas iniquidades. Queridos, eu tenho grandes dificuldades, como todos vocês aqui têm. Muitas dificuldades, por muitas vezes passamos por momentos difíceis, seja na nossa família, dentro do nosso lar, seja dentro do ambiente de trabalho, sejam em circunstâncias as mais diversas, mas seja elas qual for, eu olho para a cruz de Cristo, e eu vejo que Cristo sofreu por mim, que o sangue dele foi vertido, que ele foi angustiado até a morte, e que ele morreu a morte que eu deveria morrer, e que portanto ele compreende a minha dor, a minha angústia, o meu pesar, e é nele que eu quero confiar, é nele que eu quero me esconder. Por mais que eu leia, queridos, eu gosto de ler, importante ler, importante conhecer, importante que nós venhamos estudar, mas eu gosto de uma frase aqui do teólogo Alistair McGrath, que diz o seguinte: hoje estamos permitindo-nos e as nossas igrejas seguirem normas e valores societários, sem restrição, e suas origens e alvos. Ele diz aqui: permitir que nossas ideias e valores tornem-se controlados por qualquer coisa ou pessoa, que não há autorrevelação de Deus na Escritura, é adotar uma ideologia, em vez de uma teologia. É tornar-nos controlados por ideias e valores cujas origens se acham fora da tradição cristã, e potencialmente tornar-nos escravizados por elas. Queridos, que o Senhor nos livre disso, porque o nosso olhar, ele deve estar centrado na cruz de Cristo, no Calvário, deve estar centrada na pessoa de Cristo Jesus. A nossa mensagem, ela deve ser cristocêntrica, a nossa reflexão deve ser em Jesus Cristo, a nossa devoção deve ser a Jesus Cristo, o louvor e a adoração deve ser a Jesus Cristo. Nós precisamos urgentemente, queridos, olhar para as nossas crianças que frequentam escolas hoje e ensinar às nossas crianças a verdade do Evangelho. Precisamos ensinar os nossos adolescentes a verdade do Evangelho, precisamos ensinar os jovens, precisamos falar com paixão, com amor, da verdade da cruz, que muda o mundo e a sociedade, porque Paulo diz: a mensagem do Evangelho é o poder de Deus. Amém, queridos? É o poder de Deus. Se você realmente quer ver bênçãos sobre a sua vida, fique em Cristo Jesus, apoie-se em Cristo Jesus, adore a Cristo Jesus, e não dê ouvidos a falácias que estão aí no mundo. Paulo diz aqui a partir do versículo 26, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois de Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Queridos, estudem, pensem, não vamos dizer que o conhecimento humano, ele é de todo ruim, não é isso, mas ele não muda a realidade do homem. O que muda a realidade do homem é a mensagem da cruz. Os pais precisam entender isso, os adultos precisam entender isso, os idosos precisam entender isso, as crianças precisam entender isso, e todos nós como igreja precisamos entender que a sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de orar agora por você.
Vamos nos colocar de pé. Gostaria de orar, de clamar, de suplicar. Senhor, Teu Evangelho, ó Deus, é poder, poder para transformar a sociedade, o mundo. Ó Deus, nós queremos Te adorar, queremos Te glorificar, porque enviou Jesus Cristo. E que quando olhamos para a cruz, Senhor, olhando para a cruz, nós vemos o Teu Filho vertendo sangue, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça, suas mãos foram cravadas, e isso é uma grande loucura para o mundo, entender que Cristo morreu para nos salvar, mas é nesta cruz que o amor do Pai foi revelado. Cristo não morreu por causa dos romanos, nem por causa dos judeus. O Senhor disse: eu mesmo dou a minha vida, ninguém a tira. O Senhor foi dado a nós, para que nós pudéssemos ter salvação. Por isso, ó Deus, eu clamo por cada lar aqui desta igreja. Eu clamo, ó Deus, por cada criança, por cada jovem, por cada adolescente, por cada trabalho que se realiza aqui, Senhor. Ó Deus, pela Tua igreja. Ó Deus, que neste momento nós queremos nos colocar diante da Tua cruz, Senhor, e Te adorar e bendizer o Teu santo nome, e confiarmos, ó Deus, em Cristo Jesus, que já nos deu a vitória sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação, por tão grande misericórdia, por tão grande amor para cada um de nós, pelos Teus eleitos, ó Pai. Muito obrigado pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da cruz. Nós Te adoramos por isso, ó Pai, e queremos confiar na mensagem da cruz. Queremos, ó Deus, nos colocarmos diante da Tua presença e anunciarmos o Evangelho, que é o poder de Deus. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, fortalece a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.